Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e vamos corrigir a prova de matemática que foi realizada no dia 15 de outubro, domingo, para Oficial de Justiça TJSP. Então, vamos lá? O primeiro exercício, ele trata de um gráfico e você vai ter que trabalhar com a média ponderada, onde ele apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática entre dois candidatos, A e B. A média ponderada ela é chamada de x/p, por exemplo, e ela pode ser calculada como sendo a soma de xi vezes fi dividido pela soma dos fi's, a soma das frequências ou pesos. Muito bem. Então eu tenho que calcular o peso da prova vezes a nota, mais o peso da prova vezes a nota, dividido pela soma dos pesos. Isso que vai me dar a média ponderada para cada candidato, para o A e para o B. Então, nós vamos trabalhar com o candidato A inicialmente. Vamos escrever aqui candidato A. Vou abreviar candidato A e candidato B. Cada um teve uma quantidade de acertos, acertou uma certa quantidade, e diferente do outro. E nós vamos calcular a média ponderada para cada um desses candidatos, para o A e para o B. No caso do candidato A, ele acertou 21 questões de português e 25 de matemática. Só que cada questão de português, a língua portuguesa, tem peso 2, conforme ele fala aqui. Eu multiplico, então, o número de acertos de língua portuguesa por 2. E aí eu somo com o número de acertos dele de matemática, que foi 25. O bloco em preto significa que é o candidato A. E o bloco em cinza é o candidato B. Ele acertou 25 de matemática. Então é 25 vezes o peso atribuído à matemática, que no caso é 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, 2 mais 3, 5. Se você for fazer essa conta, você vai chegar em 23,4. Faz primeiro a conta de multiplicação e você vai chegar em 23,4, que é a média ponderada do candidato A. Analogamente, nós vamos fazer para o candidato B. Esta conta, ela resulta em 18. Acaba dando 90 sobre 5, que é 18. Mas isso aqui não interessa para nós, porque ele pede quantas questões a mais. Ele acertou 20. Quantas ele teria que acertar a mais para que batesse com a média ponderada do candidato A? Então, em cima desse 20, eu vou pôr um valor N de questões, e esse N vai ser a nossa resposta que vai estar aqui dentro desse grupo. Então, nosso objetivo é descobrir quanto é o número de questões que ele teria que acertar além das 20 para ficar com 23,4 de média ponderada. Então, vou fazer a seguinte conta. 15 vezes 2 eu já vou colocar 30, tudo bem? 15 vezes 2 vou colocar 30, mas eu vou colocar um parênteses aqui e o peso 3. Além das 20, ele teria que acertar mais N quantidade e na verdade vai ter que multiplicar pelo peso 3 também essas N quantidades, dividido pela soma dos pesos, e isso dá quanto? Dá 5. Para que ele obtenha, não 18, que ele fique com 18, mas que ele fique com 23,4, que é a nota da média ponderada do candidato A. Então, a pergunta dele é correto afirmar que o número de questões de matemática, que esta parte aqui é matemática, que ele deveria acertar, que o candidato B deveria ter acertado a mais, que eu chamei de N, deveria ter acertado mais, para que a média ponderada das notas de suas provas fosse igual à média ponderada das notas das provas do candidato A, que nós sabemos que é 23,4. Então, o nosso objetivo é multiplicar em cruz aí e tal, e tentar achar quanto é o valor de N. Se você fizer essa continha, o 5 vai passar multiplicando o 23,4, depois você passa o 30 subtraindo, e depois você passa o 3 dividindo para o outro lado, e depois você passa o 20. Então tem todo esse processo aí para fazer. Então, na verdade, vamos começar assim. O 20 mais N vezes 3
20 mais n vezes 3, ele tem que dar a metade de 234, que é a metade de 200 mais 34, que é 117. Então, 23,4 vezes 5, que é 10 dividido por 2, isso vai dar, isso multiplicado por 10 dá 234 e a metade dá 117. Então, aqui dá 117. Só que eu tenho que passar, eu já passei o 5 multiplicando 23,4. Só que eu tenho que subtrair 30 por conta deste 30 aqui. Tá? Então, primeiro eu faço a conta de multiplicação, multiplico em cruz, passo 30 para o lado direito. E faço agora a distribuição. 20 vezes 3, 60. 3 vezes n, 3n. Que é igual a 87, não é isso? 87. 8 e 3, 11. Dá 87. Agora eu passo 60 para o lado direito. E eu vou ter que 3n é igual a 87 menos 60, que dá 27. Portanto, o n está dando quanto? O n está dando 9. Ele teria que ter acertado 9 questões. Se você colocar 9 aqui, no lugar de n, e fizer a conta, vai dar 23,4. Ele vai ter a nota do candidato A. A média ponderada do candidato A, que é 23,4. Portanto, a resposta desse exercício é a letra D. Certo? Eu chamei de exercício número 1, porque como tem várias versões de prova, você depois adapta. Você tem que saber que a resposta desse exercício é 9. Seja ela na opção A, eu não sei onde vai estar o 9 na sua prova, mas a resposta é 9. Belezinha? Bom, agora no exercício 2, você tem que uma empresa, ela executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, ou seja, ela trabalha 5 dias por semana, de segunda a sexta. Independente de haver feriado ou não, sempre 5 dias por semana. Para seu cliente X e W, ela trabalha a cada 12 dias. De 12 em 12 dias, ela encontra esta empresa, ela presta serviços para esta empresa. No entanto, para o seu cliente W e Z, ela presta serviço a cada 33 dias. Fazendo isso, vai chegar uma hora que ela vai encontrar as duas empresas, vai prestar o serviço para os dois clientes. E isso, na verdade, vai acontecer no MMC. No MMC, entre 12 e 33. Tá? Se você calcular o MMC, fatora os dois números e multiplica o resultado, você vai chegar no resultado de 132. Então, de 132 em 132 dias, ela encontra as duas empresas. Você pode falar, pô, professor, como é que é o MMC entre 12 e 33? Vamos fazer aqui, 12 e 33. E vamos ver que dá 132. Dá para dividir por 2 ainda, eu pego a metade de 6, que dá 3, e aqui dá 11. E o resultado é 11. 11 dividido por 11 dá 1, dá 1. Agora, 11 vezes 3 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 132, tá? Que é o MMC. Então, de 132 em 132 dias, ela presta serviço para os dois clientes. Ou seja, você tem que dividir o 132 por 5. Porque a semana tem 5 dias. Se você fizer isso, o resultado dá 26 e sobra 2. E aí, você tem que a última vez que ela prestou o serviço foi numa terça-feira. Ela prestou o serviço para os dois clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior que ela executou os serviços para ambos os clientes em o mesmo dia foi uma. Então, você tem que somar, depois da terça-feira, 2 dias, que é o resto, né? Então, você dividiu por 5, de 5 em 5 dias por semana, você tem 26 semanas, de 26 e 26 semanas, mais 2 dias. Como ela encontrou a empresa numa terça-feira, passam-se 26 semanas cheias e mais 2 dias. Então, na terça-feira, mais 2 dias. Então, eu tenho como resultado a quinta-feira é a resposta. Resposta deste exercício é a letra A. Então, somo 2 dias depois da terça-feira. Agora, nós vamos fazer o exercício 3. No ano de 2022, 3 em cada 8 edifícios comercializados em determinada região
foram adquiridos pelo empreendimento A e B. Então, 3 de um total de 8 foram comercializados. Que investiu 1,35 bilhões desses edifícios ao preço de 15 milhões em cada edifício. Então, para saber quantos edifícios a empresa comprou, você teria que saber dividir 1,35 bilhão dividido por 15 milhões. Isso vai te dar o número de edifícios. Mas é importante você saber que bilhão são 1.000 milhões. Então eu posso depois cancelar esses milhões, desde que eu multiplique esse número por 1.000 e escreva no lugar de bilhão, milhões. Então, na verdade, se eu multiplicar por 1.000, ele anda 3 casas para a direita. Então, escrever 1,35 bilhão é a mesma coisa que escrever 1.350 milhões. Você vai cancelar os milhões, né? E vai ter o número de edifícios que ela comprou. Então, esse número N, ele vai ser a divisão de 1.350 por 15, que vai te dar 90 edifícios. Ela comprou 90 edifícios. Esse foi o número que ela comprou, 90 edifícios. Só que ele fala que esses 90 edifícios foram aqueles que ela comercializou. Então você tem aqui 90, mas esse número 90, ele corresponde a uma relação de 3 para 8. 3 de cada 8 são comercializados. Quando você comercializa 90, de um total de quanto? De um total de X. Multiplicando em cruz, isso vai ficar 3x é igual a 90 vezes 8, ou seja, eu faço 90 dividido por 3, que dá 30, 270 é o total de edifícios comercializados, possíveis de compra. E aí, o problema fala ainda que desse total comercial possível de se comercializar, ela comprou, né, os 90. Então eu tenho que subtrair desse X de 270, eu tenho que subtrair os 90, que foi o que ela não tinha comprado ainda. 150 edifícios. Ou seja, a empresa, ela comprou a metade. Ela fala que desses que não foram comercializados, que são os 150 edifícios de um total de 270, ela tinha comprado 90. E desses 150 que ela não comercializou naquela região, o empreendimento RT adquiriu a metade, ou seja, a metade de 150, que é 75. 75 edifícios, 1,23 bilhão. Agora, ele pergunta com que preço médio, né? É você dividir o preço pela quantidade de edifícios que a empresa comprou. O preço médio, ele é igual a 1,23 bilhão, que eu vou multiplicar por 1.000, né? Vou andar 3 casas para a direita, dividido por 75. 75 unidades, 75 edifícios. Portanto, o preço médio de cada edifício vai dar 16,4 milhões. É a letra E. O último exercício que a gente vai fazer, na verdade, é um exercício que envolve regra de 3 composta, né? A regra de 3 composta, ela é o seguinte: você tem uma tabela com a produção de certa peça que é realizada por máquinas. Então você tem máquinas, quantidade de horas e a quantidade de peças. Sabendo-se que as informações apresentadas são proporcionais. 30/8, o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte. Esse número daqui, ele tem que ser 1/5 maior do que 10. Quanto que é 1/5 de 10? 1/5 de 10, que é 20%, né? Ele é 2. 1/5 de 10. Então, eu tinha, na verdade, 12 máquinas operando. 12 máquinas, baixou para 10. E aí, eu já vou escrevendo aqui, né? Máquinas, que eu vou precisar fazer isso, né? Passei para 10. Aí, no dia 30, horas. A carga horária trabalhada, 5 horas. Vamos ver o que ele fala a respeito
dessas máquinas, da quantidade de máquinas e da quantidade de horas. O 80.000, ele é 4/3 maior do que o dia anterior. 4/3 do dia anterior, deste número, tem que dar 80.000, que é o dia 31. Dessa maneira, o número de peças produzidas em 31 de agosto, que eu não sei, foi 4/3 do número de peças produzidas no dia anterior. O dia anterior eu não sei. Então, o DA é 3 vezes 80.000 dividido por 4. Ele corresponde a 60.000, que é o número de peças produzidas. A carga horária trabalhada no dia 31 de agosto foi de... Quanto que é esta carga horária no dia 31 de agosto? X. Como é que eu faço isso? Eu preciso colocar aqui também o número de peças, porque o 1.000 vai cancelar o 1.000. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar quanto mais horas para cima e vamos ver o que acontece com as outras grandezas à medida que eu aumento o número de horas. Eu aumento o número de peças, eu relaciono com horas. Eu aumento o número de máquinas, eu relaciono com horas. Quanto mais peças eu tiver que produzir, mantendo o mesmo número de máquinas, quanto mais peças, mais horas. Então, o número de peças e o número de horas são grandezas diretamente proporcionais, elas têm que ter a mesma direção de flecha, seja para cima ou para baixo. Eu teria que colocar as duas para baixo ou as duas para cima. Então, já comparei peças com horas. Agora eu vou comparar máquinas com horas. Quanto mais máquinas eu colocar, mantido o mesmo número de peças, quanto mais máquinas eu colocar, menos horas eu vou precisar levar para fazer essa atividade. Então, máquinas e horas são grandezas inversamente proporcionais. Eu escrevo 5 sobre x de um lado e do outro eu coloco as outras grandezas. O 6 sobre 8 eu vou colocar, já cancelei o 0, vou escrever 6 sobre 8 em vez de 60 sobre 80, mantenho a mesma direção e sentido. No entanto, máquinas eu tenho que inverter, porque são grandezas inversamente proporcionais quando comparados com horas. Então, vou escrever aqui, em vez de 12 sobre 10, 10 sobre 12. Tranquilo, né? Agora, eu vou multiplicar em cruz, deixar o x sozinho. O x sozinho vai ficar o 5, 8, 12 multiplicado em cima. 5 vezes 8 vezes 12 multiplicado em cima. E embaixo, o 6 vezes 10. 6 vezes 10. Agora, o x vai cancelar um monte de coisa aí, né? 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Agora eu tenho um 6 vezes 2 aqui, que é 12, que eu posso cancelar com este 12. Portanto, a resposta deu simplesmente 8. 8 horas. Resposta, letra C. Opção C é a correta. 8 horas. Bom, pessoal, eu gostaria de deixar um abraço a todos, agradecer a oportunidade de ter feito várias aulas aí preparatórias para o concurso. Nos vemos numa outra oportunidade. Um abraço a todos e até mais.